O Internacional treina hoje às 2h30 da tarde no CT Parque Gigante, focado para o jogo do próximo meio de semana contra a equipe do Real Tomayapo. No vídeo hoje eu quero te trazer mais bastidores do empate lá em Córdoba, alguns bastidores importantes que a gente conseguiu ter, né, principalmente sobre o técnico Eduardo Cudê, que vem sendo muito cobrado pelas atuações que o Inter teve nos últimos jogos. Quero te falar também sobre o Maurício, né, de um bastidor, né, sobre essa queda de rendimento do jogador. Quero te falar também sobre dois problemas que o Inter vem tendo extracampo, no caso do Depena e do Gabriel. Né? Ontem foi noticiado, por exemplo, que o Depena teve seu contrato rescindido, daí o Depena veio a público dizer que não tinha rescindido o contrato. O Gabriel nesse fim de semana também teve um problema extracampo, né, de ter falado que possivelmente estaria fechado com o novo clube, e aí ele se posicionou falando que ainda não está fechado. O Inter que quer resolver a situação desses dois jogadores. Quero te falar um pouco mais no vídeo hoje sobre isso e também sobre uma notícia do futebol português, o jornal Marca, sobre Di Maria, jogador que foi cotado no Internacional para essa temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo. Ativa o Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional. Programação de treinos do Inter nessa semana que é bem curiosa, tá? O Inter que já está novamente em Porto Alegre. Agora às 2h30 o Inter se reapresenta no CT Parque Gigante, faz um trabalho regenerativo ali com os jogadores que jogaram contra o Belgrano, os atletas que ficaram no banco de reservas ou não foram relacionados fazem uma atividade no gramado. Mas olha a curiosidade, aí na quinta-feira o Inter tem folga, na quinta-feira o Inter não treina no CT Parque Gigante e na sexta-feira volta a treinar a partir das 9h30. Lembrando que o Inter só joga agora no dia 10. O Inter só joga daqui uma semana contra a equipe do Real Tomayapo na quarta-feira, jogo que acontece dentro do estádio de Beira-Rio. Então é um jogo onde o técnico Eduardo Cudê consegue tranquilamente ainda, né, preparar essa equipe, e vai ser essa mudança diferente, né? Em vez do Inter, por exemplo, folgar hoje na quarta-feira e se reapresentar na quinta, o Cudê vai fazer o contrário, vai se ter todo esse regenerativo que, segundo informações que a gente tem da fisiologia do Internacional, fazer um trabalho regenerativo, né, principalmente após o jogo, antes das 24 horas, é muito melhor para os jogadores se recuperar do que, por exemplo, fazer isso posteriormente. Então o Inter vai fazer esse trabalho regenerativo já nesta quarta, 2h30, faz esse trabalho e aí sim folga na quinta-feira e daí se reapresenta na sexta-feira, 9h30 da manhã, e aí treina todo fim de semana até o jogo contra o Real Tomayapo na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, tá bom? Para esse jogo, o técnico Eduardo Cudê vai contar com quase todo mundo, né? Deve ter de volta possivelmente o Arangues, deve ter de volta possivelmente o Lucas Alário, que já começou a treinar com os demais jogadores. O Ener Valencia é uma dúvida, mas com mais uma semana, né, de trabalho, a tendência que também já esteja à disposição do técnico Eduardo Cudê. E o Johan também, aí sim, o principal dúvida, né? Porque o Inter não disse exatamente o que ele tem, qual é o desconforto que ele tem, mas a tendência que também já esteja à disposição do treinador argentino, tá bom? Além disso, na terça-feira, na próxima semana, o Inter também deve ter a chegada do novo reforço, que é o Fabrício, goleiro que chegou no Nova Iguaçu. Nesse fim de semana, ele faz seu último jogo pelo Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Aí na segunda-feira vai ter premiação do Campeonato Carioca, onde possivelmente ele vai ser eleito o melhor goleiro do estadual. E na terça-feira ele já chega para o Internacional. Não vai jogar, obviamente, contra o Real Tomayapo, mas é um cara que já pode estar, por exemplo, relacionado para o jogo do fim de semana contra o Bahia, né? O Inter que, por exemplo, não escreveu o Fabrício, pelo menos ele não apareceu na lista de jogadores inscritos da Conmebol Sul-Americana, então teoricamente aí vai ser um problema, não vamos colocar ele como um problema, porque é um cara que chega para ser terceiro goleiro, vai ser um cara que só vai estar à disposição, pelo menos nesse início, pro Campeonato Brasileiro, né? Para a Copa do Brasil ele não pode jogar, né? Porque já jogou pela equipe do Nova Iguaçu, e nessa primeira fase de Sul-Americana ele acabou não sendo inscrito, tá? Aí na segunda fase, né, aí posteriormente o Inter pode fazer 3 trocas, né, pode colocar 3 jogadores novos dentro da sua lista, aí sim pode ser que ele acabe aparecendo, tá? Outra situação também que eu quero te falar é sobre alguns bastidores, tá, do técnico Eduardo Cudê, porque é um cara que vem sendo muito cobrado pela direção do Internacional. O Magrão, antes de chegar, por exemplo, antes do jogo do Inter contra a equipe do Belgrano, né, deu uma entrevista coletiva ainda no hotel,
saiu em defesa e meio do treinador, falando que, né, a classificação no Internacional pesou muito. O Inter não tem um jogador de marcação, não tem um primeiro volante de marcação, né, ter jogado, por exemplo, com o Bruno Henrique, Arangues. Ele falou que não ia falar sobre as cobranças de maneira externa, mas estava sendo tudo já diagnosticado de maneira interna. Mas o fato é que o Kudê foi muito cobrado, não só o grupo de jogadores do Inter, né, por ser um grupo que tem um salário alto, a maioria dos jogadores principais ganham mais de 1 milhão por mês. Vamos pegar aqui o Wanderson ganha 1 milhão, o Alan Patrick agora tá ganhando na base 1 milhão, o Borré ganha, por exemplo, 1 milhão e 800, né, o Valência ganha, por exemplo, 1 milhão e meio, o Alário, por exemplo, ganha 1 milhão por mês. Então são caras que recebem bastante realmente para produzir, e é o que não vem acontecendo, pelo menos nesses últimos jogos. Mas além desses jogadores, o técnico Eduardo Cudê também vem sendo cobrado, porque ele não vem apresentando pelo menos algumas soluções que eram para ele ter conseguido fazer nos últimos jogos, né? Não conseguiu, por exemplo, furar muito o sistema defensivo do Juventude, não conseguiu furar o sistema defensivo da equipe do Belgrano, apesar de obviamente ter erros individuais aí, né? Por exemplo, se o Borré tivesse, né, concretizado as chances de gols que ele teve, possivelmente o Inter teria vencido o jogo, mas acabou não conseguindo fazer esse tipo de situação. Mas o fato é que o Cudê já vem sendo um cara que vem sendo cobrado, né? E o próprio Cudê falou isso numa recente entrevista coletiva, uma vitória inclusive que o Inter teve do Campeonato Gaúcho, dizendo que se ele, Cudê, não conseguisse, né, fazer esse time do Inter jogar, ia ter uma série de treinadores que iam estar ali, por exemplo, no portão de espera, porque todo mundo quer assumir esse time do Inter, né? Porque ele fala, esse time do Inter é muito bom, né? Todo mundo sabe que esse elenco do Inter, né, esse plantel do Inter, né, são muitas opções que ele tem para colocar. Mas ele também já reconhece que daqui a pouco, se ele não conseguir, vai ter um outro cara que vai conseguir. E o Inter, nesse momento, tem um total respaldo por parte do técnico Eduardo Cudê, o presidente Alessandro Barcelos e também o Magrão confiam muito ainda que ele pode dar essa volta por cima, ele e o Lúcio Gonzalez. Mas o jogo contra o Real Tomayapo, que é o jogo da próxima quarta-feira, vai ser um jogo que aí sim, caso o Inter não vença, aí sim vai começar a ligar um sinal de alerta, porque daí é uma preocupação muito grande. Uma boa notícia, né, em meias algumas ruins que a gente vem tendo, é sobre Gustavo Prado, que fez uma belíssima partida ontem contra o Belgrano. Em 20 minutos fez muito mais atuações, né, fez muito coisas melhores do que, por exemplo, o Maurício fez durante todo o jogo. Teve aquela bola que ele pifou pro Bustos, onde dava até para ter marcado pênalti ali naquela situação. Teve também uma situação de cruzamento importante que ele fez. Foi um cara que fez uma partida, foi ali durante os 20 minutos que ele teve, um cara participativo. Mas ele ainda tem que renovar o contrato, né? É um cara que o Inter tá renovando o contrato, tá em negociações para renovar. Acredito que vai dar tudo certo. E é um jogador que cada vez mais vai ganhar espaço técnico do Eduardo Cudê. As informações que a gente tem dos treinos do Inter é que é um cara que treina muito bem. Ele tá no nível de hierarquia hoje muito maior que do Johan, muito maior do que, por exemplo, do Wesley. É um cara que vem ganhando cada vez mais espaço, e eu não me surpreenderia se ele começasse, inclusive, a jogar alguns jogos como titular no próprio lugar do Maurício. Outra situação que eu quero te falar é sobre o próprio Maurício, né, que teve uma queda de rendimento muito importante desde, né, do primeiro jogo contra o Juventude, perdeu muita confiança, né, e é um jogador que, ao natural, na próxima quarta-feira já pode ser banco. Isso porque o Valência deve retornar ao time, deve fazer uma dupla de ataque com o Borré, o Alan Patrick deve ser recuado para a linha de meio de campo, e aí possivelmente vai sair o Maurício desse time. Então é um cara que vai começar a se tornar reserva a partir de agora, e vai ser legal ver esse movimento por parte dele, de como que ele vai proceder a essa situação. Falando agora sobre uma informação do jornal Marca de Portugal sobre Di Maria, tá? E aí trazendo também, né, antes de falar sobre essa notícia, sobre o bastidor do Inter da Argentina, o Inter ficou muito irritado com essa informação, tá? O Inter tratou essa informação como não verdadeira. O Inter não tem interesse na contratação de Di Maria, o Inter não quer iludir o seu torcedor. O Inter falou isso na Argentina, né, de maneira off ali, olha, a gente não quer o Di Maria, a gente não tem interesse nesse jogador, né? A gente, obviamente, né, o presidente Alessandro Barcelos até falou isso no ano passado, que foi o nome que o Inter sondou, mas que nesse momento o Inter sabe que não tem a mínima chance de contratar. Di Maria não vai ser jogador do Internacional, segundo o Inter. E aí, complementando com isso, a informação que a gente tem no Marca, lá da Espanha não, perdão, lá de Portugal, é que a tendência é que ou ele renove o contrato com a equipe do Benfica, ou ele jogue na MLS, nos Estados Unidos, no caso, ou até mesmo na Arábia Saudita. As duas possibilidades de Di Maria para a sequência da temporada, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!